Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aí para mais uma live de treino de domingo. Quem tá animado aí, levanta a mão. Hoje a gente tem mais um capítulo do livro para estudar. Provavelmente não vai dar para estudar ele todo hoje, todo o capítulo no caso, mas a gente vai avançar aí o máximo que puder. Beleza? Deixa eu ver aqui se já estamos ao vivo, tudo certinho então, parece que tá ok. Deixa eu ver se a gente já está ao vivo aqui para o chess.com também. Para ver se tem já. Beleza, já estamos então online também no chess.com. Então você que estiver assistindo pelo chess.com, você tem a opção de clicar nesse ícone no canto inferior direito para ser transferido aqui diretamente para o canal no Twitch. E daí você pode interagir com o chat, enfim, uma série de possibilidades. Então, sem mais delongas, vamos já ver o que é que rolou nessa primeira partida. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a transmissão. Parece que está estável, parece que está tudo bem então. Percebi que essa luz aqui de fundo me deixou bem pálido. Talvez seja a anemia já rolando, mas tudo bem. Então vamos lá. Para quem tem acompanhado aí as últimas lives de domingo, a gente tem trabalhado com o livro, que é o livro Improve Your Chess Pattern Recognition, que é um livro que é focado em você melhorar o seu reconhecimento de padrões estratégicos. Então a gente trabalhou com o primeiro capítulo, que foi o capítulo do Octops, né, assim por dizer, que era o que você colocava o cavalo num posto avançado. Nesse segundo capítulo, o nome do capítulo é The Killer Knight, que seria o cavalo assassino. A gente continua trabalhando com o cavalo, porém a gente vai tentar situar esse cavalo em uma casa de ataque dessa vez, tá certo? Então, vou, sem mais delongas aqui, passar a partida para vocês, certo? E o livro traz uma pequena introdução falando que o cavalo assassino, né, seria um cavalo em F5 para as brancas ou em F4 para as pretas contra um rei que já rocou, e que isso seria uma fonte de tremenda pressão contra o roque inimigo. Então vamos lá, a primeira partida foi jogada em 2012 pelo Kempinski contra o Dochev, e vamos ver o que é que rolou aqui. Então as brancas abriram aqui com D4, cavalo F6, C4, G6, G3, seria quase uma anti-Grunfeld, sem entrar nas linhas principais, bispo G7, bispo G2, roque, cavalo C3, D6. Agora isso daqui virou quase uma Índia do rei, mas o bispo normalmente não está em finhaqueto. Se fizer o E4 aqui, é quase uma Índia do rei. Talvez uma Índia do rei com a variante do duplo finhaqueto, né? Pode ser. Mas o jogador das brancas preferiu jogar com cavalo F3, daí cavalo C6, roque, A6, bispo F4, torre B8, torre C1, cavalo H5 atacando o bispo aqui, abrindo a diagonal para o bispo de casa preta. Bispo G5 foi jogado, provocando um H6 ou um F6. H6 foi jogado, daí bispo E3. Esse bispo parece que fica um pouco estranho aqui, porque ele está na frente do peão. Mas eu já vi isso sendo jogado. Tem uma partida mesmo que o Caruana joga contra o Anand na Olimpíada. E ele faz um bispo E3 numa posição mais ou menos como essa. E ele ganha. Claro que a posição é diferente aqui, mas é uma ideia que pode aparecer em algumas posições. Foi jogado F5, que eu já não gosto tanto desse lance. F5. Ele quer provocar talvez um F4 aqui no momento certo, né? E talvez E5. E também tem a ideia de botar o cavalo aqui para F6, só que agora ele já não atrapalha o peão de F de sair, né? É uma possibilidade. Dama D2, colocou pressão aqui no ponto de H6. G5, expandiu aqui na ala do rei, tem ideias de F4 aqui, prendendo o bispo. D5, atacou o cavalo. E as pretas preferiram seguir aqui com F4.
não quiseram defender aqui o cavalo, preferiram jogar F4, atacando o bispo. Se bispo é 5, por exemplo, bispo D4, cavalo por D4. E as pretas pegam aí o par de bispos. Então foi jogado D por C6, F por E3, F por E3, que eu acho que é uma decisão um pouco... É possível, mas eu não sei se eu pensaria dessa forma. Talvez dama por E3 fosse possível aqui também. Mas com F por E3 ele aproveitou e abriu a coluna aqui. Vou jogar D5, que é um lance interessante. Tomou em B7, bispo por B7. Dama C2, já de olho nessas casas brancas aqui, que enfraqueceram. Cavalo F6 de volta, trouxe o cavalo para a defesa. Cavalo D2 foi jogado, que é um lance interessante. Limitando aqui e propondo a troca dos bispos. Bispo por G2, rei por G2, cavalo G4, atacou aqui em E3, está ameaçando um duplo, né? Tomou em F8, com cheque, dama por F8, cavalo D1, defendendo aqui em E3. Dama E8 de volta, H3 expulsou aqui o cavalo, cavalo F6, cavalo C3 e dama C6. Tá, esse daqui foi o último lance jogado pelas pretas. Dama C6, cheque. Bota a dama numa casa mais ativa. E agora já pode pensar aqui em talvez dobrar na coluna B e tentar atacar o ponto de B2. Certo? Então essa é uma das perspectivas ali que as pretas podem ter. Então de brancas, a gente tem que pensar em como a gente vai corresponder esse cheque. Então, a gente tem que pensar em lances candidatos aqui. Uma possibilidade é jogar rei H2, rei G1 ou rei F2, ou ainda rei F1. São possibilidades aqui que provavelmente não comprometem. Mas aqui, uma possibilidade que a gente pode tentar talvez é jogar com E4. Fechando aqui o ataque, portanto não é mais cheque, mas também criando um ponto de apoio em D5 e um ponto de apoio em F5. E esse peão aqui em E4 está muito sólido, porque ele consegue ser protegido aqui por 3 peças, né? Ah, mas aí você pensa, tudo bem, eu estou ganhando 2 pontos aqui interessantes, que é D5 e F5, mas eu estou entregando aqui a casa de D4. Tá, tudo bem, temporariamente você está entregando o ponto de D4, mas você pode fazer E4 e E3. E agora você já tem controle aqui da casa fraca de E4 e F4. Então, se a gente for lembrar do tema do livro, que é o cavalo assassino, as pretas iam querer fazer aqui, por exemplo, em algum momento, cavalo H5 e cavalo F4. Claro, finjam que não tem o peão de G aqui, mas com o peão em E3, daí não teria nem cavalo F4 e nem cavalo D4. Seriam lances que incomodariam bastante aqui. Então vamos ver o que o livro fala. O livro realmente concorda que o melhor lance aqui nessa posição é E4, certo? Aproveitando aqui para ganhar o controle de D5 e F5. E agora a gente tem possibilidades aqui de pensar como colocar um cavalo em F5. Então a gente poderia jogar aqui cavalo F1, cavalo E3 e cavalo F5. É uma manobra que leva um pouquinho de tempo, tem que ser feita com cuidado, mas é completamente possível, certo? Bom, então o livro fala aqui que jogar o cavalo em E4 também poderia ser uma boa alternativa. O cavalo parece bom em E4, mas a casa de F5 seria um ponto melhor para colocar o cavalo. Então vamos ver o que é que seguiu aqui. Então, E4, foi jogado G4, tentando desestabilizar aqui o roque das brancas. Seguiu-se H4, dama B6, que é aquele plano de tentar atacar o ponto fraco de B2. E B3, fixando tudo, né? A estrutura agora está bem bonitinha aqui, as brancas claramente estão melhores nessa partida.
Uma outra ideia que o livro fala aqui é que em algum momento vai ser jogado dama D3, cavalo F1, cavalo E3 e cavalo F5, melhorando assim todas as peças das brancas. E aqui foi jogado C6. Tá, qual é o comentário do livro em relação a isso? As pretas poderiam tentar deixar o bispo ruim com H5, na tentativa de jogar, ou melhor, melhorar o bispo ruim, né? Jogando H5 e bispo H6, tentando evitar assim o cavalo E3. Então, vou mostrar para vocês aqui o plano que poderia ter sido jogado também, que seria H5 para jogar bispo H6. Daí, digamos, se H5, H5, cavalo F1, bispo H6, tentando impedir esse cavalo aqui de entrar em E3 aqui e via F5. Então esse com certeza poderia ser um plano também para as pretas. Mas aí o livro diz que depois de cavalo D5, cavalo por D5 e E por D5, as brancas teriam uma boa estrutura de peões. Então, cavalo D5 poderia ter sido jogado também. Depois de H5, cavalo D5, cavalo por D5 e E por D5. E agora já conseguiu consertar aqui a posição. Pode jogar com E4, pode jogar com cavalo E4 e botar o cavalo K em G5 e no final o cavalo em E6. Esse poderia ser um plano também bem interessante para as brancas. Por isso que aqui ele diz que não foi jogada essa ideia do H5 com o bispo H6. Então depois do C6, tirando a casa de D5 do cavalo, foi jogado dama D3, atacando o ponto de D6. Dama D4, tentando trocar as damas aqui. Cavalo F1, ignorou. Se tomar aqui, está retomando de peão. E está consertando ali a estrutura. Dama D4, cavalo F1. H5, torre D1. Agora ameaçando tomar duas vezes aqui em D4. Seguiu-se torre D1. Cavalo D7. Dama C2, evitando a troca de damas aqui. Dama C5, voltou. E cavalo A4. Atacou a dama aqui mais uma vez. Forçando a dama a vir para A7. Que é uma casa já triste, né? A dama aqui está totalmente fora de jogo. Tá triste para essa dama aqui. A questão é, tem que pensar em uma forma de botar o cavalo em E3 aqui. Talvez... Esse peão já está caindo, é verdade, mas poderia se pensar em dama D2 e cavalo E3 aqui. É uma possibilidade. Então eu preferi jogar com dama D3, que também serve. A ideia aqui é defender o ponto de E3, para que o cavalo possa vir. Torre por D6 também, vocês devem ter pensado. Ganha também, com certeza. Torre por D6, já atacando o cavalo, depois dama D2, aumentando a pressão, e cavalo E3 e tal. Enfim, tá caindo C6. Torre por D6 com certeza era um lance possível também. Não sei se alguém pensou nessa possibilidade ao invés do dama D3 ou dama D2 e tal. Bom, as brancas aqui preferindo jogar com dama D3. Seguiu-se torre F8. Cavalo E3. Cavalo F6. Cavalo C3 de volta. O cavalo estava meio fora de jogo aqui. Torre D8. E agora cavalo F5. Então as brancas prepararam todos os planos. E agora vão tentar partir para cima aqui. E quem sabe até com mate. Jogar com dama D2, dama G5. Com ideias aqui de tomar em F6 ou então tomar em G7. No momento certo. Bom, então antes do livro parar aqui e falar, é interessante a gente pensar um pouco
no que a gente poderia fazer de pretas aqui, né? Vamos tentar entender o que poderia ter sido jogado. Uma ameaça clara das brancas aqui seria pegar o bispo de G7, que é um bispo forte, é um bispo importante, é um bispo que defende o roque. Uma outra possibilidade aqui que as brancas poderiam ter é o simples cavalo por D6, ganhando o peão e deixando um cavalo forte aqui, para depois fazer o C5 ou algo parecido. Então, de pretas, a gente teria que tomar conta de todos esses lances, né? Uma possibilidade, então, talvez, seja jogar bispo F8, defendendo D6, daí dama D2, com a ideia de dama G5, e depois de dama D2, o que é que poderia fazer? Talvez dama F7, né? Trazendo a dama para defesa. É uma possibilidade. Bom, então essas são as possibilidades aqui que a gente teria que atentar jogando de pretas. De brancas aqui, a gente tem vários lances muito bons. E eu acho que o melhor deles é realmente tentar entrar com a dama aqui na aula do rei. Dama D2, dama G5 e começar a incomodar aqui. Uma possibilidade seria tentar melhorar o cavalo de C também, que não está fazendo grande coisa aqui, né? Ele defende o ponto de E4, é verdade, mas ele poderia estar melhor, eu diria. É um plano a longo prazo aqui. Vamos ver o que é que seguiu. Foi jogado dama C5, tentando defender aqui o ponto de D6 e tal. Dama D2, que é aquele lance que a gente já tinha pensado há algum tempo. Bispo F8, tentando evitar aqui a troca, né? Dama G5, cheque. É um lance que a gente já tinha pensado. Rei F7. Torre F1, tentando criar temas aqui na coluna, certo? Ideias como, sei lá, em algum momento tomar em F6, rei por F6 e o cavalo sai com cheque. É uma possibilidade aqui com certeza. Dama G5, rei F7, torre F1, rei E6, tentando sair aqui dos temas. E depois disso foi jogado cavalo G7. Já aqui ameaçando várias coisas. Se o rei sai, tá caindo F6. Se decidir tomar aqui G7, eu posso até cogitar um outro lance aqui, né? Se bispo por G7, eu posso jogar dama por G7 e o cavalo tá caindo no próximo, não tem torre defendendo. Enfim, as brancas aqui ficam muito ganhas depois desse bispo G7. Bom, então foi um exemplo prático do livro aqui. Opa, Granjuste. O livro que eu estou lendo é o livro Improve Your Chess Pattern Recognition, que é um livro que é focado em melhorar o reconhecimento de padrões estratégicos. Então é um livro que está disponível, o e-book dele, se alguém quiser. É fácil conseguir, tem tipo em vários sites. É um livro bem legal porque ele é focado nessa questão dos temas estratégicos. Então o primeiro tema que a gente estudou foi o Octopus, que é o cavalo numa casa num posto avançado. E agora a gente está estudando o cavalo assassino, que é o cavalo em F5 para as brancas ou em F4 para as pretas. Então nessa partida aqui a gente viu como o ponto de F5 ficou fraco e como as brancas conseguiram explorar esse ponto, né? Botando um cavalo ali e depois avançando com as outras peças. Certo? Se você quiser eu posso te mandar depois, Just. Deixa eu colocar aqui no carregador. Para não rolar de a live cair no meio do... Ah, eu mando então. Pode deixar, Just. Eu mando. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Beleza. Então a gente viu o primeiro exemplo. Vamos agora para a segunda partida. Vou voltar aqui. Beleza. Essa segunda partida também foi jogada em 2012.
pelo Alexander de Boise contra o Stanecker. Acho que foi jogado na Alemanha essa partida. Então vamos ver o que é que rolou aqui. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana, cavalo F6, contra-atacou aqui o peão de E4, D3, bispo E7, roque, torre E1, defendendo aqui o ponto, D6, C3, que é um planinho bem comum aqui para fazer o D4, cavalo A5, bispo B5, não quer entregar esse bispo, né? Esse bispo é bem forte, importante, a gente não quer entregar ele assim, bispo B5, A6, bispo A4, agora o bispo pode voltar para C2, B5, bispo C2 e C5. Eu já joguei bastante essa linha aqui de pretas, é uma linha que eu gosto de jogar. É uma linha que dificulta bastante aqui o D4 das brancas. Bota bastante pressão aqui no ponto de D4. Depois vai jogar com o bispo B7. E as pretas eu gosto bastante. Eu acho que as pretas têm tem um jogo bem livre aqui, nessa sequência aqui da Ruy Lopes. Foi jogado depois cavalo de BD2. O cavalo voltou para C6. Ele estava estranho, a linha 5. Cavalo F1. Essa manobra é bem comum aqui na Ruy Lopes, com a ideia de botar o cavalo em E3 ou em G3. Depois disso foi jogado torre E8, que é uma casa melhor para a torre. Pode jogar bispo F8 aqui. O bispo continua defendendo D6 e agora abre a coluna para a torre. Torre E8, A4, que é um lance interessante. Sempre contra a ideia do B5 aqui, o A6. O A4 é uma ideia interessante. E bispo B7. Isso, bispo B7 foi um lance importante aqui das pretas. Bom, só que o livro fala que apesar de bispo B7 parecer um lance bem natural aqui, esse bispo ele estava fazendo uma função importante que era defender o ponto de F5. Então agora, já que a gente está nesse capítulo, a gente sempre vai olhar para esses dois pontos. O ponto de F5, quando a gente estiver olhando a perspectiva das brancas, ideias como cavalo H4 e cavalo F5. E da mesma forma, a gente vai ficar de olho aqui no ponto de F4 para as pretas. Só que tem uma diferença agora. As pretas não vão conseguir colocar esse cavalo aqui com tanto sucesso, porque eu tenho o bispo aqui tomando conta do ponto de F4. Então, se for necessário, eu posso simplesmente chegar e trocar aqui, dobrando aqui os peões na coluna F, tentando atacar o peão com dama D2, por exemplo. Então não é fácil para as pretas conseguirem colocar o cavalo em F4, da mesma forma que agora de brancas, a gente pode colocar aqui, pensar em colocar o cavalo em F5. Então um plano aqui pode ser cavalo E3 ou cavalo G3 e cavalo F5. Vai incomodar bastante esse cavalo aqui, atacando o G7, atacando o bispo aqui, atacando D6. Então esse cavalo vai ficar bem forte, bem forte. Bom, vamos ver o que é que seguiu então. As brancas aqui decidiram continuar normalmente. Um cavalo G3 nessa posição. As pretas jogaram com dama C7. Tentando conectar as torres aqui. E cavalo F5. Então as brancas já conseguiram colocar um cavalo forte aqui em F5. Como não tem ideia de ruptura nesse momento aqui, as brancas puderam jogar o cavalo ali tranquilamente. Eu digo assim, a ruptura aqui que a gente tem que ficar atento, né? É sempre D5. Só que agora se faz o D5, eu tomo D5, cavalo por D5. E esse ponto de E5 vai cair aqui em algum momento. Vai ficar bem fraco, certo? Bom, vamos ver o comentário do livro em relação a isso. Ele diz que o lance cavalo G3 foi um lance de desenvolvimento normal, mas que também permitiu colocar o cavalo forte em F5.
e que agora ele conseguiu alcançar uma posição superior. Basta agora as brancas conseguirem colocar o resto das peças em jogo também. O cavalo está bom ali, mas as brancas têm peças que precisam ser melhoradas. As pretas jogaram com o bispo F8, tirando o bispo do ataque aqui, e defendendo G7, defendendo D6 da mesma forma. Foi jogado o bispo G5, colocando aqui o bispo em jogo. Depois disso, cavalo D7, cavalo D2, H6, atacou o bispo, e bispo E3. Depois disso foi jogado rei H7. Bom, então acho que aqui de brancos a gente conseguiu bastante coisa, né? Inclusive, uma ideia que a gente pode ter aqui é passar a dama para o ataque. Então a gente pode jogar dama F3, dama G3 ou dama H3, ou dama H5 aqui, pode ser uma ideia. G6 aqui eu não sei se funciona nesse momento, né? Com o garfo aqui. Até porque está caindo em H6 com cheque, então dama H5 também é possível. Ah não, tem o bispo aqui, então dama H5 não pode. Teria que ser dama F3 ou dama G4 aqui, com a ideia de botar dama em H3 ou G3. São pontos fortes aqui para a dama. Então assim, não basta colocar o cavalo no ponto de F5, que é uma casa muito boa para ele, mas ele sozinho não vai fazer nada. Quando você cria o cavalo assassino, como chama o livro, você tem que agora juntar o resto das tropas, né? Assim por dizer. É uma guerra, você não quer sair na mão sozinho. Você tem que chamar, você tem que ir de galera. Então foi jogado dama F3 mesmo. É um lance bem interessante nessa posição. E cavalo E7. Com a ideia aqui de tentar trocar o cavalo de E7. Certo? A ideia é que se cavalo por E7, torre por E7, e o ponto de F7 que está defendido não vai cair. Tudo bem? Então, essa foi a ideia aqui. Só mandou mensagem no chat. Fui Dark. Muito bom dia. Seja bem-vindo aí ao canal. Se não é seguidor, não deixe de clicar nesse coraçãozinho aqui em cima para seguir e dar aquele apoio ao canal. Beleza? O livro comenta que o cavalo E7 agora está muito tarde. Está bem estranho. E o lance que exclama aqui, eu vou deixar vocês tentarem. Qual lance aqui é bom para as brancas? Qual lance vocês jogariam aqui nessa posição de brancas? Vou dar um tempo para vocês pensarem. É um lance que não é fácil de ver nessa posição, porque ele não está diretamente na ala do rei, mas ele consegue atacar a ala do rei. Sem mais dicas agora, vamos ver se vocês descobrem aí qual é o lance ganhador. Vamos ver aí se alguém pensou no lance. Vou dar mais alguns segundos para vocês. Tá. Então, o lance ganhador aqui nessa posição é bispo B3. Bispo B3. Fazendo mais pressão aqui no ponto de F7. Então, bispo B3 aqui. E vamos imaginar de pretas aqui o que é que a gente poderia fazer. Na partida, foi jogado, depois de bispo B3, G6. Mas a gente vai tentar entender aqui o que é que a gente poderia ter feito. B3 aqui, ataca o ponto de F7. Então uma possibilidade aqui talvez fosse tentar fechar o bispo com C4. Porém, depois de D por C4, D por C4, eu posso tomar aqui em C4, porque o bispo está defendido pelo cavalo de D2. Então C4 aqui parece que não ajuda tanto. Se depois de D por C4 as pretas tentarem ignorar aqui esse lance, sei lá, fazer talvez deixar esse peão aqui, né?
Mas eu não sei como deixaria A por B por A4, talvez, para que esse peão ficasse aqui. É uma possibilidade, B por A4, talvez, né? Com a ideia de deixar o peão aqui e fazer cavalo C5, bloqueando. Pode ser uma possibilidade, talvez, né? B por A4 aqui parece melhor, realmente. Mas ainda assim tem que estar muito perdido isso aqui. Eu tô tomando em A4 agora, de bispo e... Enfim. Tá, o que mais que a gente poderia fazer aqui? Defender o F7 não tá claro como eu vou conseguir defender esse ponto de F7, né? Se troca aqui, eu tô tomando aqui em F5 com cheque. Se G6, eu tomo em F7. Então, cavalo por F5, dama F5 cheque. G6 eu tô tomando aqui em F7 com cheque. Beleza? E vai desmoronar tudo aqui depois. Então, as pretas aqui no desespero acabaram jogando com G6, que não é um lance bom nessa posição, claramente. E aqui as brancas se apropriaram de um lance tático, que foi o cavalo H6. Cavalo H6 aqui é um lance extremamente forte. Porque, vamos tentar entender aqui, se bispo por H6, talvez dama H3. É possível, né? Talvez dama H3, G5 eu estou tomando de bispo. Se bispo H6, posso trocar também, tomar em F7. Então qualquer coisa aqui eu acho que ganha, né? Talvez ele seja mais forte. Bispo por H6 e talvez dama por F7 direto, né? Pode ser. Dama por F7, se bispo G7, daí poderia tentar passar a torre, talvez, bispo G5 para torre E3 e torre H3 aqui, né? É possível também. Cavalo F3 pode ser, para cavalo G5 pode ser até mais rápido aqui, né? Pode ser uma forma de ataque mais rápido aqui. Enfim, as brancas aqui com certeza tem várias compensações pelo sacrifício. Então cavalo por H6 ali, exclama. Só para mostrar a sequência do livro para vocês. Depois de bispo por H6, foi jogado dama por F7, bispo por G7 e bispo H6 foi jogado aqui. Bispo por H6. Não pode tomar de bispo, porque está cravado. Se toma de rei, tem que estar muito perdido aqui, né? Eu estou fazendo torre E3 aqui, e torre H3 assim é imparável, né? É imparável. Então, não podia tomar o bispo ali. Bispo H6 aqui, ameaça mate. Então é quase imparável aqui. Se torre G8 ainda esperneando para tentar defender, eu posso fazer talvez... Eu quero tentar dar um descoberto aqui, né? Com o bispo. Tá caindo em E7, eu já posso recuperar aqui. Já posso recuperar. E agora... Bispo G7 não funciona, porque daí eu tomo de torre. Torre E3 talvez também, né? Para fazer o torre H3. Bom, calculando corretamente ali, tudo parece que ganha, né? No livro aqui ele acabou tomando mesmo. Torre E3. Foi jogado aqui. Cavalo F6. Tentando bloquear ali o ponto em H5. Torre H3. Cavalo H5 defendendo o cheque. E agora o simples G4. E as brancas vão recuperar a peça. Vai cair aqui em G6 no próximo. Tá muito ganho, né? Então foi isso que rolou nesse final, certo? Esse foi o lance jogado ali. Ah, fora que ameaça G5 também, né? O livro me chamou a atenção para esse lance que eu tinha deixado passar. G5 é mate. Simples assim. Beleza.
Vamos para a nossa terceira partida. A gente está falando sempre de um mesmo tema aqui, é verdade. A gente está analisando partidas em que o mesmo tema apareceu. Porém, quando a gente vai repetindo o tema, a gente vai repetindo a mesma ideia, a gente consegue aplicar isso nos jogos, né? Então parece estranho, a gente está sempre assim, falando do mesmo tema na live, mas de qualquer forma a gente consegue ficar tipo afiado naquele tema. Então quando ele voltar a aparecer, a gente vai conseguir fazer acontecer, né? A gente vai conseguir dar sentido àquele tema na partida. Uma coisa aqui, bem atrás, na posição que eu quero chamar a atenção para vocês, é nessa posição, quando foi jogado o bispo B7, onde, vou voltar até um pouquinho aqui, onde foi jogado o bispo B7, certo? E uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, eu assisti uma vez uma aula do Renato Quintiliano, para quem não conhece, o mestre nacional Renato Quintiliano, onde a aula era sobre evitar erros estratégicos, certo? E claro, evitando, você também consegue punir o seu adversário quando ele cometer um erro estratégico. E o que é que o Renato chamava atenção naquela live, né? Naquele estudo? É que toda vez que o seu adversário faz um lance, você tem que tentar entender o porquê daquele lance, se ele tem alguma ameaça, o que é que ele quer fazer com aquele lance. Isso é o mais prático que você tem que fazer. Você tem que tentar entender por que ele fez aquele lance. Porém, a outra coisa que tem que chamar a atenção é qual é o erro desse lance? Por que esse lance também é errado? Onde é que esse lance falha? Cadê o erro estratégico desse lance? Normalmente os erros estratégicos eles acontecem com lances de peões, porque um peão ele nunca volta. Então, por exemplo, se o adversário decidisse jogar aqui com B4, então o ponto aqui que ele defendia, que é o ponto de C4, agora ficou fraco. Então o erro estratégico do lance B4 aqui é que a casa de C4 aqui agora pode ser explorada, certo? Então os erros estratégicos normalmente acontecem com peões, só que não foi o caso dessa partida. A gente viu que a imprecisão estratégica aqui das pretas, na verdade, foi de bispo. Então quando ele jogou o bispo B7, que não é o comum nessa posição, o comum é bispo D7 ou bispo E6, a gente tem que se perguntar, né? Qual é o erro estratégico desse bispo B7? Então, o erro estratégico foi que enfraqueceu a casa de F5. Então, esse foi o lance, esse foi o erro estratégico. Tá, e se o adversário, vamos dizer aqui que jogou cavalo E3? E daí ele pensa em jogar, sei lá, G6. Para que não tenha esse cavalo aqui, que é um cavalo que incomoda. Só que agora a gente já pensa o seguinte, qual é o erro estratégico do G6? Então, o erro estratégico do G6 é a casa H6 e a casa G5, que enfraqueceu bastante. Principalmente a casa de H6, que era defendida só pelo peão. Então agora eu posso fazer já bispo H6 aqui. Posso fazer o bispo H6, que é uma ideia. Então, se a gente ficar com esse pensamento, a gente já vai conseguir pelo menos punir o nosso adversário quando ele cometer, eu não digo nenhum erro muito grande, mas quando ele cometer uma imprecisão estratégica, certo? Espero que esse conselho tenha ajudado um pouquinho vocês. Fala, Gutinho, bom dia, bem-vindo aí à live. Então, com esse pensamento, a gente vai tentar analisar a próxima partida aqui. Vamos tentar achar um momento chave em que o nosso adversário vai cometer esse deslize estratégico, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui a partida para vocês. Essa partida foi jogada na Filadélfia em 2012. Partidas de 2012, né? Várias rolando. Que é bom porque são partidas relativamente recentes, né? Beber aqui a água. Então foi jogado pelo Ruth Padime contra o Alonso Zapata em 2012.
Então foi jogado E4, C5, a defesa siciliana. Cavalo F3, E6, D4, C por D4, cavalo por D4, A6, siciliana can, se não me engano. Bispo D3, foi jogado aqui. Cavalo F6, roque. Adiantou o bispo D3 para poder fazer o roque. Dama C7. A dama fica bem aqui nessas posições, porque ela toma conta aqui de várias casas importantes. C5, B6, D6. Já que os peões estão todos em casas brancas aqui, né? Virou um carnaval. Já que os peões estão todos em casas brancas aqui. Dama E2, foi jogado. D6. Rei H1. Rei H1 provavelmente com a ideia de fazer o F4 aqui e tirar o rei dos temas na diagonal. Cadê? Me perdi. Ah, tá. G6, com a ideia de fianquetar o bispo também. C4. Se aproveitou, né, que as pretas não jogaram rapidamente aqui no centro. E agora já estão tentando fortalecer o ponto de D5, que é a ruptura que as pretas querem. Estão deixando aí o D5 problemático. E também querendo tirar o cavalo aqui sem o peão atrás, né? Querendo deixar o cavalo aqui em C3 com o peão já tendo saído para C4. C4, bispo G7, cavalo C3. Virou quase o siciliano dragão assim, né? Um pouco diferente. Roque, bispo E3. E não tem cavalo G4 agora, que é um lance que incomodaria o bispo. Depois de bispo E3 foi jogado o cavalo de BD7. F4. De olho aqui no ponto de E5. Torre E8. Torre de A, C1. Botando aqui a torre na mesma coluna que a dama, tirando a torre dos temas na diagonal. É um lance bom. Torre de A, C1. B6, para fazer aqui o bispo B7. E B4, ganhando ainda mais espaço. B4. Bispo B7. Cavalo B3. Tentando fortalecer os pontos aqui, que são rupturas para as pretas. A5, por exemplo. Cavalo B3. Torre de A, C8. Botou a torre em uma coluna boa, coluna que está semi-aberta. A3 foi jogado aqui para fortalecer o peão de B4, não deixar o peão solto. Evitar temas. Dama B8. Tirou a dama aqui, né? Da mesma coluna da torre. Dama D8 eu acho que podia ter sido jogado também. Dama E7. Talvez coordenasse melhor. Ele preferiu jogar com dama B8. Bispo D4. Melhorou o bispo aqui. Fortaleceu o ponto de E5. Jogou com E5. F por E5. Cavalo por E5. E bispo B1. Evitando aqui perder o bispo, né? Só que agora o ponto de C4 ficou fraco, né? Não sei se pode tomar ali, talvez. Não sei se é boa essa tomada. Se toma aqui em C4. O que é que poderia ter sido jogado aqui? Talvez tomar em F6, bispo F6 e cavalo D5. Não, ainda não tem nada, né? Ainda não tem nada aqui. Talvez. A ideia é que você joga o cavalo D5 aqui atacando o bispo e ao mesmo tempo abre para a torre, né? Por exemplo, bispo F6, bispo por F6 e cavalo D5 agora. Se bem que já está caindo a torre, já está caindo aqui, né? Eu não tinha visto antes. Então, não pode. De jeito nenhum pode tomar aquele peão ali em C4.
Vou apagar esse lance, inclusive. Depois disso, foi jogado bispo B1, cavalo de F para D7, tirando o cavalo dos temas aqui. Cavalo D5, botei o cavalo numa casa boa. Cavalo por D4, por C4, desculpa. Se aproveitando agora que o bispo está caindo, né? Se aproveitou do fato que o bispo está caindo ali agora. Foi jogado bispo por G7. Daí veio bispo por D5, tomando o cavalo em D5. Bispo H6. F6. Cavalo D4. Lembrando que não pode tomar aqui, né? Porque a dama está caindo. Cavalo D4. E dama B7. Esse daqui foi o último lance das pretas. Então, aumentando a pressão aqui em E4. Claro que nesse momento está bem seguro, porque eu ainda tenho o bispo e tal. Vou ter que fazer um, sei lá, torre E1 para defender. E deve estar tudo bem. Bom, o ponto de F5 aqui nesse momento está inacessível para as brancas, né? Não dá para jogar cavalo F5 aqui, que seria uma casa boa para o cavalo. O ponto de F4 aqui, ele não está definido por peões, mas ele está muito bem definido por peças, né? Então eu tenho o bispo em H6 e tenho a torre aqui em F1. Também defendem. Então, nesse momento aqui, a gente não vai poder fazer o cavalo assassino direto. A gente vai ter que preparar isso. Então vamos ver aqui como que foi preparado. Mais alguns lances aqui. Foi jogado dama A2, que é um lance que eu não faria, com certeza. Um lance meio triste de fazer. Claro, a ideia é que se tomar aqui, eu estou tomando aqui. E as brancas ficariam com peça a mais. Porém, eu não gosto da ideia de botar a dama aqui na mesma diagonal do bispo, né? Enfim, estranho. As pretas jogaram com o bispo F7, que é um lance que faz todo sentido. Agora sim eu estou criando temas na dama, sair do ataque aqui do peão. E o de branca já estaria triste aqui com a minha posição, né? Dama F2 foi jogado. Fazendo uma pressão aqui em F6. Defendendo aqui o ponto de D4. E agora não pode tomar em E4 porque eu estou tomando de bispo, né? E perde a qualidade aqui nesse momento. Foi jogado B5, que é um lance bom, porque segura aqui o cavalo. Talvez tivesse outra possibilidade aqui. Jogar... Pode até tomar aqui, eu não sei se é bom, mas... Poderia, talvez D5, né? Possa ser uma ideia melhor aqui. D5, se livrando da debilidade aqui, que é o peão de D6, né? Cavalo A3 é possível também. Cavalo, talvez, E5 em algum momento. Cavalo fica bem E5 aqui, né? Depois de B5. Então, aqui, né? Não foi o mais forte da posição. Foi jogada a dama G3. De olho aqui talvez, melhorou a dama. Evitou os temas aqui. Dama G3. D5 finalmente, se livrando da debilidade. E por D5. Dama por D5. E agora cavalo F5. Então dama G3 também cumpriu essa função. De colocar aqui o cavalo. De colocar o cavalo F5, claro. Mas também criando aqui o tema da cravada, evitando que as pretas pudessem tomar aqui de peão de G. Então o cavalo F5 chegou. As brancas conseguiram, com essa sequência de lances, né, dama F2 e dama G3, criar aqui o cavalo F5. Esse cavalo vai incomodar bastante aqui, né? Porque eu posso tirar o bispo em algum momento, botar o cavalo em H6, ou então botar o cavalo em G7. Também eu tenho ideias aqui
de algum momento jogar bispo A2, que pode ser interessante também, porque agora já fico ameaçando ideias como cavalo D6. Posso trocar aqui em C4 e cavalo D6, que é um lance bem chato, bem chato. Então o cavalo chegou, finalmente. Parecia que não ia ter como chegar e acabou chegando ali na posição. Cavalo F5 foi jogado. E aqui ele fala, né, que apesar do cavalo não ter o suporte do peão em E4, a casa está bem debilitada e ele consegue explorar. As brancas têm um peão a menos, mas conseguem criar alguma pressão aí contra a ala do rei das pretas. Beleza? Foi jogada torre E5 aqui, tentando pressionar aqui o ponto de F5. Não, se possível realmente. E agora de brancas, o que, é que a gente pode fazer? Porque a gente não pode defender de dama, porque ele está tomando aqui mesmo. A gente poderia tentar voltar o cavalo, talvez. Cavalo E3. Cavalo por E3 não pode, né? Porque tá caindo a torre cá embaixo. Cavalo E3 pode ser um lance possível aqui, né? Atacando a dama. Torre por E3 não funciona, porque eu tenho o bispo voltando. Cavalo E3 aqui pode ser... Cavalo G7 eu acho que é muito otimista, né? Eu posso jogar torre H5 assim. Acho que é muito otimista, né? Então cavalo E3 mesmo, eu acho aqui. Ganhando tempo na dama, né? Cavalo H3 pode ser. Cavalo E3, desculpa, pode ser. Ele comenta, né, o lance das pretas, que foi o torre E5. Ele diz que é difícil criar um plano concreto aqui para as pretas. A dama está um pouco exposta no centro e agora ela pode ser atacada. As pretas aqui não seguiram com o cavalo E3. As brancas, no caso, né? Não jogaram o cavalo E3 aqui, preferiram manter o cavalo aqui em F5. Jogaram com torre de C, D1. Atacou aqui, mas aí atacou a dama, que é uma possibilidade. Dama E6 foi jogado, saiu do tema, ameaçou ali o cavalo. E agora cavalo D4. Cavalo G7 aqui, talvez fosse uma possibilidade, né? Cavalo G7, atacando a dama. Cavalo D4 foi jogado aqui. E agora, tem que tomar cuidado para onde vai essa dama, né? Porque colocar a dama na coluna D não é legal. Dama B6 talvez possa ser, né? Dama B6. Dama B6. Tem que ficar de olho aqui no cavalo de D7, já que a torre está aqui. Então, dama B6. Talvez eu possa jogar cavalo B3, com a ideia de cavalo C5. E o cavalo de D7 está atacado. É uma possibilidade. Bom, depois de cavalo D4, seguiu-se dama B6 mesmo, que foi a ideia que a gente tinha visto. Bispo F4, ganhou um tempo aqui na torre. Torre de E de volta para E8. E o livro fala que torre D5 é um lance que poderia ter sido pensado aqui. Torre D5. Tentando tirar os temas aqui da coluna, né? Inclusive a própria barrinha de avaliação concorda que talvez fosse um lance um pouquinho melhor. Torre D5. Atacando o cavalo aqui duas vezes, né? Tirando os temas aqui da coluna. Talvez fosse um lance interessante. Torre D5. Um lance possível com certeza. Depois de torre D5. Cavalo F5. Torre toma D1. Torre toma D1. Dama E6.
Essa poderia ter sido outra sequência aqui para as pretas. Talvez fosse um pouquinho melhor do que voltar à torre, né? Voltar à torre aqui foi um pouco triste, realmente. A vantagem das brancas aqui parece que fica maior. Talvez possa até voltar o cavalo F5 aqui, né? Botar o cavalo de volta em F5. E essa foi a ideia mesmo. Agora já não tem peças atacando aqui e já não tem o torre E5. Porque o bispo está em F4. Então agora o cavalo volta aqui com força total. Eu de brancas talvez cogitasse a sequência com H4 e H5. Para tentar trocar aqui. E o bispo está nessa diagonal, pode criar algum tema aqui em G6, né? Talvez algo como cavalo H4 pode ser uma possibilidade. Eu cogitaria essas ideias aqui, né? Depois do cavalo H5, do cavalo F5, o livro fala que agora as pretas têm uma opção difícil de manter as peças coordenadas, com o cavalo em D7 que está caindo, e lances como o cavalo H6 cheque no ar. Então o cavalo agora está caindo, tem que defender, e eu tenho ideias aqui de algum momento fazer cavalo H6 cheque, posso tomar o bispo de F7, ou seguir aqui com H4 e H5. São outras ideias aqui possíveis. Foi jogado o cavalo de D E5. Tentou tirar o cavalo ali da coluna. Bispo toma. Torre toma E5. Ponto de F6 está fraco aqui. E agora eu posso jogar talvez cavalo H6. Rei G7. Não está claro ainda, né? Cavalo H6, Rei G7. Cavalo H6, Rei G7, eu tomo em F5, né? Opa, eu tomo em F7. Porque daí rei toma e eu tomo... ainda não pode, né? Por causa do cavalo. Tá, essas são ideias possíveis aqui, né? Cavalo por E5. O livro comenta que esse lance foi ruim e que talvez tivesse que ser jogado aqui cavalo por E5, né? Ao invés de torre por E5. Ele disse que esse lance seria melhor realmente do que a sequência escolhida. Só que agora vem cavalo D6, né? Com duplo. Talvez por isso ele tenha escolhido tomar aqui de torre e não de cavalo. Mas vamos entender por que tomar de torre aqui foi ruim. Tomou. E aí veio o cavalo H6, que é o lance que eu já tinha cogitado aqui. Rei G7, tem que ser, paciência. E agora... acho que cavalo F7 mesmo, né? Deve estar ganhando aqui rei por F7. E agora torre D7, talvez, né? Torre D7 pode ser uma possibilidade aqui. Porque torre D7, torre E7 voltando não é bom, né? Acho que esse daqui não é bom. Talvez torre E1. Opa, torre E1 não. Torre D1. Algo do tipo. Dama G4, talvez, defendendo a torre, enfim. Então acho que essa sequência aqui era bem ruim para as pretas também. Porém, aqui, as brancas acabaram jogando torre D7 direto. Cravando o bispo ao invés de tomar direto. Então a ideia das brancas aqui é criar aqui a cravada. E pela barrinha vocês devem ter visto aqui que esse lance é terrível, né? É terrível. Terrível para os insetos. E ele fala aqui que realmente tinha que ter escolhido a sequência mais forçada. Cavalo por F7, rei por F7, torre D7,
rei E7 e dama H3, que é a mesma ideia do dama G4 que eu havia dito, né? Que é defender a torre. Torre D7, eu falo aqui que foi um erro. Foi jogada torre C7, tentando trocar o máximo de peças possíveis. Cavalo F5 de volta. Rei F8. Torre D8 cheque. Vai ter que ser bispo E8 aqui ou torre E8. Ele prefere jogar com torre E8. Tomou. Bispo toma. Cavalo D4. Tacou o bispo. E sério que ele jogou? Esse daqui parece estar perdendo, né? Ah, não, é cavalo D4. Desculpa, eu joguei cavalo D6. Cavalo D4 aqui, com a ideia de cavalo E6. E agora está caindo aqui em F7. Pode jogar dama F3 aqui, para pressionar F6. Cavalo D4. Torre E7, foi jogado. Dama H4. Atacando aqui F6. E rei G7. E agora ele falou que as brancas não tem mais a compensação pelo peão que elas sacrificaram e acabaram perdendo a partida. É isso que chama mais atenção aqui. As brancas conseguiram fazer tudo certo estrategicamente no começo, mas simplesmente não conseguiram seguir a sequência, né? Erraram depois no torre D7. Então aqui fica um conselho em relação ao cálculo, né? As brancas fizeram tudo perfeito estrategicamente, mas erraram no momento em que não acharam a sequência certa. Então a primeira coisa que tem que ser calculada é a sequência mais forçada. É a sequência com cheques e com tomada de peças. Porque isso é muito forçado, você tem que retomar a peça. Claro, não necessariamente, mas é forçado, né? Para recuperar o material. Então, as brancas ali fizeram tudo certo, mas erraram a sequência. Então, assim, o jogo estratégico ele não fica dissociado do cálculo, não fica dissociado do jogo tático, certo? Esse é o conselho que tem que ficar para vocês. Então é isso. Vamos encerrar a live de hoje aqui. Espero que tenha ajudado vocês a ligar esse alerta, assim, né? Duas coisas que eu queria chamar a atenção aqui na live de hoje. Tivemos o tema estratégico do cavalo F5 para as brancas e do cavalo F4 para as pretas. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: sempre que o adversário faz um lance, é importante pensar em qual o erro estratégico, qual casa ficou debilitada depois daquele lance, para você tentar explorar. E que você não pode dissociar o cálculo da estratégia. Tudo bem, você pode fazer um jogo estrategicamente perfeito, mas se você não calcular corretamente, você não vai achar a sequência que ganha. Então, não dá para estudar só um tema. Você pode estudar só estratégia ou só cálculo, não. A ideia é estudar os dois, beleza? E é isso, pessoal. Obrigadão pela presença de vocês. Mais uma live de treino. Aguardo vocês ao longo da semana. E no próximo domingo, novamente às 9 da manhã aqui. Valeu, pessoal. Aquele abraço.